Olá! Estamos começando mais uma hora do encontro. Eu sou a professora Tânia Gomes, do mestrado em Promoção da Saúde da Universidade Sesumar. Sempre com vocês, nesse mesmo horário, trazendo convidados especiais nos nossos programas de mestrado. Mestrado em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento nas Organizações. Esses convidados vêm falar para a gente das suas pesquisas, das pesquisas de seus orientandos. Às vezes também são os orientandos e orientandas que vêm aqui para falar para a gente como estão caminhando as pesquisas. É sempre importante a gente entender que a ciência é um universo que às vezes parece inatingível para as pessoas comuns. E os cientistas, os pesquisadores, são vistos como muito distantes. Mas essa não é, né, a realidade. De fato, a ciência está cotidianamente na nossa vida, contribuindo para a nossa melhor saúde, melhor educação, qualidade de vida, os avanços tecnológicos. Então, a ciência é muito importante e deve ser cada vez mais valorizada. Por isso, a Hora do Encontro busca trazer essas discussões científicas numa linguagem mais acessível àquelas pessoas que não são exatamente da área da ciência. E hoje eu vou trazer justamente uma pessoa muito bacana, que é uma amiga e que vai falar para a gente sobre um projeto de extensão. Mas antes eu quero apresentar a vocês a professora doutora Maria Lígia Ganassim Granado Rodrigues. É isso? Elias, isso, é um nome grande. Sim. Oi, Tânia, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. A professora doutora Maria Lígia vai falar para a gente sobre o seu projeto de extensão intitulado Conhecimento e Juventude. A universidade, ela se sustenta, né, na pesquisa, no ensino e na extensão. É muito importante, portanto, os projetos de extensão, especialmente este que é voltado à juventude. Fala para a gente um pouquinho desse projeto. Bom, como você falou, Tânia, eu estava aqui na instituição fazendo pesquisa de pós-doutorado e esse ano integrei o corpo docente. E aí a gente estava com uma ideia de trabalhar a inserção na comunidade, como você falou. A universidade, ela tem esse tripé, né, da pesquisa, do ensino e da extensão. E mais recentemente a gente tem falado um pouco sobre inovação também, que entra em todas essas áreas. E aí, nós temos sido até demandados pela sociedade. Não sei se isso acontece com você também, por ser professora da Unicesumar, vai em alguns lugares e as pessoas comentam, poxa, Unicesumar, que curso que tem, como é que é, o que faz? E no começo do ano, né, nós estávamos num período de pandemia, num momento de reflexão um pouco sobre como fazer, como se inserir na comunidade, e veio essa questão da juventude, né, como sendo um grupo mais, não digo afetado, porque todos somos afetados, né, mas uma preocupação que tem vindo até de estatísticas, questões vindas da sociologia e até mesmo da própria Secretaria da Juventude de Maringá, que existe um grupo da população que ainda não está muito inserido socialmente, os jovens. Aquelas pessoas que estão terminando a escola ou que estão não frequentando tanto a escola, que não estão inseridas no mercado de trabalho. Então a gente eu não tenho os dados estatísticos exatos, mas essa é uma preocupação nacional, né? De uma geração assim que está, até existe um termo nem, né? Nem estudando, nem trabalhando, enfim. E aí a gente pensando, eu, professora Viviane, professora Yara, depois também de uma conversa com o reitor, quais contribuições o nosso mestrado poderia dar pensando nessa população. E aí foi um pouco essa a ideia de pensar um projeto, né? Esse projeto foi iniciado este ano de 2021, né? Ele, obviamente, não está concluído. Exato. Né? Exato. É o seguinte, então deixa eu explicar um pouco, estávamos pensando assim, seria muita arrogância da universidade e às vezes nós que estamos aqui sempre achamos que nós temos coisas a oferecer à comunidade, sem ouvir a comunidade antes. Sim. Né? Então, inicialmente a gente tinha várias ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de repente, né? Lendo também sobre extensão universitária, pensando hoje numa relação mais dialógica entre alunos, professores e também universidade e comunidade,
a gente pensou, bom, antes da gente formatar um projeto e dizer assim, nós vamos te oferecer isso, Tânia, né? Nós nem conhecemos tão bem a realidade de todos os jovens, porque a gente tem uma sociedade extremamente plural, em termos de não só classe, meninos, meninas, não só, mas em relação mesmo a expectativas de vida. E nós constatamos, nós somos da gestão do conhecimento, que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era um diagnóstico, né? Antes de ofertar alguma coisa, a gente tem que saber o que é útil de ser ofertado, aquilo que a universidade poderia fazer. Então, esse ano, até por questões mesmo, tudo foi um pouco diferente. Porque né? a pandemia certamente atrapalhou bastante. A pandemia atrapalhou, mas aí a pandemia também nos fez desacelerar e pensar novas estratégias de inserção comunitária, né? Então, como nós não poderíamos, por exemplo, nos reunir em grandes grupos, ir para a comunidade, fazer, por exemplo, uma grande roda de conversa, nós entendemos que era uma oportunidade para nós, e aí eu digo nós porque eu e a professora Viviane estivemos muito próximas nesse momento de reflexão e pensamos assim, bom, o que a gente pode fazer nesse momento? E aí nós elaboramos essa primeira etapa do projeto, que foi assim uma etapa inicial que nós estamos começando, que é ir até as comunidades, conhecer os centros comunitários dos bairros de Maringá. Então isso tem sido também uma experiência. Todos os bairros ou vocês selecionaram? Então, nós selecionamos e aí entrou a parceria com a prefeitura, né? Porque uma coisa que você falou no começo, né? Como que funciona a ciência? Mesmo num projeto de extensão, a gente tem o passo a passo. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu quero fazer tal coisa. Tá, mas como que eu chego até o resultado? Então, né, a gente passa por uma série de etapas. E uma dessas etapas foi realmente construir uma parceria com a Secretaria de Juventude da cidade, para entender um pouco o que nós poderíamos fazer no momento de pandemia, como que eles poderiam nos ajudar. E eles foram essenciais porque foram a nossa mediação com líderes dos bairros. Então, até agora nós somos em 6 bairros. A nossa escolha foi geográfica, bairros distintos em lugares separados da cidade, né? O contato com os líderes foi mediado pela prefeitura, mas aí nós fomos até os bairros. Isso foi bem interessante também. Até nós estávamos conversando que nós moramos na cidade e conhecemos pouco da cidade. Maringá é um centro muito belo, muito atrativo, mas Maringá não é só isso. Exato. Então foi, embora o projeto esteja engatinhando, iniciando, para nós já foi um ganho muito grande. Primeiro, que nós saímos realmente da universidade e fomos até os locais. E aí a gente conhece os centros comunitários, a estrutura, né, como que os bairros têm se organizado, como que os líderes comunitários estavam lidando com a pandemia e como eles enxergam a juventude do bairro, ou o que eles acham que o bairro o que nós poderíamos levar, né? E aí é bem interessante, porque vão aparecer vários tipos de demanda. Demandas desde, assim, a universidade deveria vir aqui fazer exames em todo mundo, sim, até demandas bastante singelas, relacionado mesmo à promoção de cultura, a levar um olhar, né? Nós temos muitas atividades em Maringá, mas as atividades são sempre concentradas nos mesmos locais. Então, a gente tem a Vila Olímpica, a gente tem, né, ali a Catedral, a gente tem uma série de atividades na cidade, a gente tem o convite à dança, o convite à música. Convite ao cinema. O convite ao cinema. Mas uma coisa que não é que nós descobrimos, mas nós, mais uma vez, tivemos contato com uma questão. E o transporte? Como que eu saio aqui perto do contorno para ir num convite à dança? O ônibus que passa aqui, o valor da passagem, né, para ir. Então, mesmo que essa atividade seja uma atividade gratuita, chegar até ela não é, né? Então, essa foi uma questão que apareceu bastante nas nossas conversas, assim, o fato de que não é que Maringá não ofereça, né, serviços, pelo contrário, Maringá é uma cidade que tem muita coisa, mas o que a maioria dos nossos entrevistados e entrevistados falaram é um pouco que fica concentrado no centro, que as coisas não chegam até o bairro, né? Então, a gente tá nesse estágio de conversar com as pessoas e pensar assim, dentro das diversas demandas, o que nós podemos contribuir.
e sem nenhum tipo de pensamento assim que nós vamos resolver nada. A gente tem, o que é importante, trabalhos dessa natureza, sim, que tem como suporte a universidade, é que sai daquela perspectiva de assistencialismo, então você vai para fazer alguma coisa sem um planejamento, sem um projeto, sem uma metodologia. E aí as chances de potência mesmo disso fica diminuída. Porque a gente tem muitas pessoas com boa vontade e que fazem um trabalho louvável de ir até essa população mais vulnerável, nos bairros, em Maringá, região, mas vai assim, você falou muito bem, nós vamos levar isso porque é isso que a pessoa precisa. Exato. E há um dado que é bem interessante, assim, porque eu também trabalho com projetos de extensão na comunidade. E é difícil casar também uma coisa, aquilo que eles querem e aquilo que a gente precisa pensar se efetivamente vai ajudar no processo de emancipação dessas pessoas. Sim. Que aí você tem que ficar sempre com o pé no freio para você nem ser aquela pessoa que de forma autoritária determina, mas também não ser aquela pessoa que contribui com os sistemas de opressão que querem fazer dessas pessoas pouco antenadas e compreendendo as próprias opressões que elas vivem. Sim. Então isso é difícil. E assim, o que a gente também percebeu, né? A partir do momento que você vai até determinados locais, você se torna uma referência para aquele local, mesmo que você não tenha o poder para resolver os problemas do local. Nos dá uma impotência, né? Exatamente. Então, por exemplo, olha, você que é da universidade, nós vamos fazer tal coisa, nós estamos precisando disso. Então, assim, como se eu tivesse acesso a todos os recursos da universidade. E aí, isso é uma outra questão muito delicada, né? Porque um dos preceitos éticos, quando nós vamos explicar o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, né? Até agora, nós só fizemos entrevistas. Então, assim, né? Mas o que significa fazer entrevista? E como que você explica o que você está fazendo ali, que você não está simplesmente querendo coletar dados, né? Roubar dados ali, né? Mas não, você está, de fato, tentando entender melhor um contexto, para quando for propor de fato alguma coisa, né, propor de uma forma organizada, sistematizada e que esteja atenta a essas questões que você falou, a complexidade, né, do que a gente está fazendo. Então, nós estamos assim ainda engatinhando no projeto, né? Eu vim falar de um projeto que está ainda em fase inicial, mas ao mesmo tempo nós aprendemos muito. Simplesmente em ir, em propor e conversar. Hoje, na hora do encontro, eu estou conversando com a professora do mestrado de Gestão do Conhecimento nas Organizações da Universidade Sesumar, que está falando para a gente sobre um projeto de extensão muito importante, muito interessante, que os professores estão fazendo sobre conhecimento e juventude, inclusive em parceria com o município, né? Isso potencializa, né, essa força. A professora doutora Maria Lígia, ela está aí contando dessa dificuldade que efetivamente quando o intelectual sai do seu lugar, né, e vai para o lugar do outro e que precisa, sem pensar como intelectual, né, trazer um outro olhar, mas também entender o que precisa efetivamente ser feito, mudado para transformar essa realidade de opressão que muitas dessas pessoas vivem. Então, é uma coisa que parece fácil, mas que é muito difícil, porque, de fato, veja bem, você falou uma coisa interessante, você vai falar com os jovens sobre a necessidade de cultura, de ir ao cinema, do convite à dança, o convite ao cinema, ao teatro, enfim. Mas se você não tem condições de ajudá-lo no que você bem falou, no deslocamento, e se você não compreende, porque às vezes o pesquisador não tem essa sensibilidade, porque não é a sua realidade, né? Não compreende a impossibilidade dessa pessoa pegar 2 ônibus no sábado ou no domingo,
vai chegar um momento em que se quebra a confiança no trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Uma das minhas entrevistadas estava correndo assim, bem agitada, e aí a gente falou que, né, por que ela estava com pressa, a gente podia ajudar em alguma coisa. Bom, ela mora num bairro, né, uma das questões éticas a gente não vai ficar identificando aqui, e a filha dela não, a neta dela agora está estudando numa das escolas estaduais no centro da cidade. Essa mulher, ela é aposentada, ela faz pequenos serviços, e o que ela faz? Ela traz a neta, e para não ter que voltar para o bairro, e também porque ela não se sente confortável e confiante de deixar a neta sozinha no transporte público, e a gente sabe dos perigos, e nós entendemos hoje, né, que existem vários tipos de violência que as meninas estão sujeitas na cidade, não só uma violência explícita, né, mas a gente sabe uma dificuldade que é realmente, principalmente nesse início da adolescência, início da puberdade. Então essa avó, ela fica o dia inteiro no centro, esperando a saída da neta no horário para voltar para sua casa. Então, quantos de nós, né, sem uma entrevista, sem ir, sem conhecer o bairro, eu digo por mim, pensaria, né, que eu teria que ficar sem um lugar todos os dias, né? Aí ela vai ali no Parque do Ingá, e aí a gente também pensa na importância de equipamentos públicos, né? De lugares públicos, espaços para que as pessoas possam ficar, né? Uma biblioteca para que essa pessoa possa usar o computador, que ela possa naquele momento ler um livro, que ela possa se organizar. Você falou em biblioteca, eu chamo a atenção disso. O conceito de biblioteca que nós temos é um lugar para a pessoa ir estudar sem poder falar, sem conversar, né? Eu não sei, eu acho que a biblioteca, ela é isso. Mas ela pode ser além disso. Ela pode ser um lugar onde tem puffs, um lugar onde tem uma televisão, um lugar onde tem possibilidade de uma mulher como essa, de forma mais tranquila, né, mais agradável, aguardar esse final de aula, que por si só já é uma violência, né? Sim. Já é uma violência. Sim. Agora, não ter que ficar caminhando pela rua sem destino é uma violência ainda maior. E aí a gente entra na questão, por exemplo, de outras violências, que é o fato de uma jovem, de uma adolescente não poder pegar um ônibus sozinha. E não pode, evidentemente, a gente sabe que não pode. Exato. E aí algumas pessoas vão dizer, vocês estão exagerando e tudo mais, né? Mas a gente também tem que respeitar o sentimento e o diagnóstico que essa avó fez. Porque a avó conhece o bairro, a avó conhece a linha de ônibus, a avó conhece a realidade ali. A gente também conhece, Maria, tanto que a gente vai lá buscar as filhas da gente exatamente. E fica lá. O que acontece, exatamente. O que acontece é que muitas vezes, infelizmente, por má fé ou ingenuidade, as pessoas pensam que as nossas filhinhas têm que sair da escola e a gente está com o carro parado na porta, atrapalhando o tráfego, para elas entrarem correndo. Agora, os filhos dos outros pode pegar o ônibus sozinho, inclusive as linhas, né, são horários às vezes que a pessoa tem que sair muito cedo, muito tarde, enfim. Eu usei como ilustração porque é isso que você falou, assim, a gente normaliza a vida do outro e nós, muitas vezes, para a nossa família, no nosso contexto, a gente age de outra forma, né? Sim. Então, essa imersão que ainda é inicial, essas conversas, né? Então, muitas vezes parece que uma conversa, que uma pessoa... Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso. E aí, um fruto, né, desse trabalho de extensão foi até um texto que nós escrevemos de reflexão, de como a entrevista, ela é um espaço de produção de conhecimento. Não é só troca. Eu não estou indo apenas coletar a informação que a Tânia vai me passar e vou aqui catalogar. No diálogo, eu construo algo que eu não existia antes. Né? Tanto a minha própria indagação leva a pessoa a fazer uma elaboração na hora. Uma elaboração que ela ainda não tinha feito, né? Então, aí aqui intercruza, né?
a parte da pesquisa com a parte da extensão. Porque nesse processo a gente vê quanto também métodos, né, aquela parte mais teórica da ciência, o quanto esses instrumentos podem nos favorecer em diversas situações, né? Então, é interessante também pensar que algo que ainda, né, digamos assim, não tem um fruto no sentido de que, nossa, realmente ainda nós nem chegamos ao jovem, propriamente dito, já tem resultados que não são resultados palpáveis, mas até na nossa mudança de perspectiva em relação a o que fazer, a como ir. E uma coisa que tem sido muito colocada para nós, Tânia, é o seguinte: embora essa seja uma geração extremamente conectada, né, as pessoas têm celular e tal, primeiro, nem todo mundo tem um plano de dados que favoreça usar a internet de uma maneira para buscar conhecimento. Sim. Né? Então, isso é uma coisa assim que às vezes está num senso comum, essa é a geração nativa, digital, essa é a geração que mais sabe fazer coisas. Não necessariamente. Primeiro porque os planos de dados, eles muitas vezes estão atrelados a algum ou outro aplicativo. E é como se a internet se tornasse aquele aplicativo. Ela não fosse esse depositório gigantesco, né, em que a gente consegue acessar uma série de coisas. Então, nós temos observado que aquilo que pode ser um tanto óbvio dentro da universidade ainda, né, pode ser trabalhado. E aí o grande desafio é como, né, como fazer isso, como elaborar isso de uma maneira também atraente, atrativa, né, como também amealhar o interesse das pessoas naquilo que a gente tem para dizer. Então, nós estamos assim, num período de grande reflexão sobre os próximos passos, assim, e como fazer, né? E é interessante porque, assim, há também, mesmo no meio universitário, alguma resistência a projeto de extensão, né? Sim. Como algo menor, algo Sim. menos importante. Sim. Dentre as atividades, né? Dentro desse tripé que a universidade apresenta. Isso, às vezes, até mesmo por parte de docentes, né? E eu entendo isso, porque assim, ó, o projeto, olha só o que nós estamos falando, da complexidade toda que envolve, inclusive, de rever a nossa própria subjetividade e as nossas lentes analíticas, né? Quando você está em interação com a comunidade. Isso dá bastante trabalho, tanto um trabalho no sentido burocrático, de organização, comitê de ética, né? Uma série de situações, assim, como é um processo um pouco lento, digamos assim, né? E nós, muitas vezes, entendemos que é só o resultado final que conta. Então, realmente, a extensão acaba ficando um pouquinho de lado, porque... Olha, um artigo, né? Você publica, você coloca num journal, você é um pesquisador que acaba sendo citado por aquilo, então tem um impacto científico, acadêmico, né? E um retorno, digamos assim, naquilo que Bourdieu chamaria de capital intelectual, né? A gente vai crescendo ali no nosso campo na medida em que nós vamos escrevendo artigos e vamos sendo citados, né? E aí, essa inserção comunitária, ela fica meio patinho feio, porque afinal, a gente está lá na comunidade, a gente não está aqui entre os pares. Porque né? a ideia mesmo da ciência como alguém que está num laboratório, né? Essa imagem, essa representação que a gente tem de um cientista. Né? O próprio Einstein, que é aquela famosa imagem do Einstein descabelado, né? Sim. Quer dizer, você pensa, você reflete, você usa os seus neurônios ali dentro daquele laboratório. Agora você saiu, você foi a campo, você foi quase passear. Isso. Ainda mais quando você está conversando com as pessoas. Que tipo de ciência é essa, né? Mas cada vez mais a gente vê que é na troca, né, no diálogo, que realmente a gente elabora. Né? Então, para nós que somos da gestão do conhecimento, pensar na produção, né, de algo, pensar na elaboração, na gestão de um projeto como esse, é muito importante dedicar um tempo para fazer diagnóstico. Só que o diagnóstico é isso, ele não tem um resultado direto, né? E que também é dependente dos poderes públicos, das políticas públicas, enfim, de
recursos, dos recursos, então é realmente... Mas precisa ser feito, né? O fato de que algo seja complexo não significa que não possa ser feito ou que não deva ser feito. Sim. Você falou da questão das nossas subjetividades. Eu acho que eu trabalho muito com entrevistas, com idas a campo. Acho que a gente desconstrói muitos estereótipos acerca dessa população, né, das pessoas das camadas populares. Algumas vezes trabalhei com presidiárias, mulheres encarceradas. Enfim, a gente desconstrói estereótipos e tudo mais. Agora, é verdade que a crítica é como eu diria, da subjetividade que marca esse tipo de trabalho, né? Sim. E eu acho, aí vou pegar um pouco de Boaventura de Souza Santos, justamente da beleza disso, porque não se pode acreditar que nós, enquanto pesquisadores e cientistas, vamos tirar a nossa subjetividade porque vamos trabalhar lá numa célula, né? Sim. A gente sabe que não é assim. Ou porque vamos trabalhar com números, não vamos ter aí interferências. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que aquilo que o Boaventura chama de em um discurso sobre a ciência, ele fala sobre isso, da importância da subjetividade, da importância, inclusive, do senso comum, casar, né, com o científico, e aí acho que o Sesumar realmente, com o trabalho de vocês, avança nesse ponto. Olha, e é importante ressaltar que esse tem sido uma preocupação, inclusive, da instituição, de uma inserção maior na comunidade. Isso tem sido realmente levantado em várias situações, de que nós precisamos nos relacionar com a sociedade maringaense, que a gente está em muita coisa para oferecer, mas aí eu digo para aprender. E isso vai se refletir também na nossa prática aqui dentro. Então, a gente se relaciona e depois volta essas questões. Eu sou professora, junto com a professora Ângela, de Teoria do Conhecimento no nosso mestrado. Estou professora, né? Porque ninguém é dono da disciplina. Estou professora e nós temos discutido muito sobre isso, né? Sobre o fato de que o conhecimento ele é situado, né? Ele se situa num tempo histórico, ele se situa num contexto e ele se situa também numa perspectiva teórica. Então, a gente tem aí diferentes paradigmas, diferentes formas de abordar um mesmo objeto. Certo. Mesmo até um mesmo objeto da natureza, não é só os objetos sociais que podem ser abordados de diferentes perspectivas, né? Então, é importante mesmo pensar essa produção do saber em relação ao pesquisador que está produzindo e as limitações daquilo que a gente faz. Porque tudo que a gente faz tem potência e tem limite. Certo. Né? Nós conversamos hoje aqui no Hora do Encontro com a professora doutora Maria Lígia. Eu vou até ler o nome da Maria Lígia para não errar. É Maria Lígia Ganassim Granado Rodrigues Elias. É um nome tão grande quanto grande é o seu trabalho, as suas pesquisas e a potência da discussão que ela vem fazendo já há muito tempo, porque não é só sobre juventude que ela trabalha também a questão das mulheres, gênero, então caminhando aí por essa zona, né, onde a gente tem ainda muito a avançar, ainda existem muitas vulnerabilidades. Maria Lígia, eu quero agradecer muito pela sua presença, estou à disposição para, à medida que o projeto avançar, você trazer para a gente as novidades. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Obrigada, Tânia. Obrigada a você e você que esteve conosco, sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, a Hora do Encontro vai até você. Tchau, tchau.